Olá, arquitetas e arquitetos do CAL São Paulo. Essa é mais uma aula do webinário do projeto Acessibilizando, parceria de fomento do CAL São Paulo e realização da Andes. Nessa aula, nós vamos falar sobre acessibilidade em edificações de uso privado multifamiliar e sobre o Decreto Federal 9.451 de 2018. Esse decreto ele vai regulamentar o artigo 58 da Lei Federal 13.146, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 58 ele vai falar o seguinte: o projeto e a construção de edificações de uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade na forma regulamentar. Nós já tínhamos uma regulamentação sobre as áreas de uso comum das edificações de uso privado multifamiliar no Decreto 5.296 de 2004. Mas esse decreto agora, ele vai falar sobre acessibilidade nas unidades autônomas. Então, por exemplo, num prédio de apartamentos, além dele falar da acessibilidade nas áreas de uso comum, ele vai falar da acessibilidade interna das unidades autônomas, ou seja, na acessibilidade dentro dos apartamentos, tá? Em como as construtoras e incorporadoras que constroem as edificações de uso privado multifamiliar devem atender a essa acessibilidade. Então, vamos lá. O artigo 2º, ele vai começar com a terminologia que nós vamos estar utilizando para poder aplicar esse decreto. Então, vamos entender como isso funciona. Artigo 2º. Para fins do disposto neste decreto, considera-se edificação de uso privado multifamiliar. O que seria, então, a edificação de uso privado multifamiliar? Seria aquela com 2 ou mais unidades autônomas destinadas ao uso residencial, ainda que localizadas em pavimento único. Então, se nós tivermos 2 unidades no mesmo pavimento, compartilhando o mesmo acesso, a mesma área de circulação, elas têm que atender ao decreto. Elas fazem parte da mesma edificação de uso privado multifamiliar. Agora, se nós tivermos 2 unidades autônomas no mesmo pavimento, que não compartilham o mesmo acesso, que não compartilham áreas de circulação, nós temos 2 unidades autônomas distintas e elas não vão precisar atender ao decreto. Unidade internamente acessível. O que seria a unidade internamente acessível? Seria a unidade autônoma de edificação de uso privado multifamiliar, dotada de características específicas que permitam o uso da unidade por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, observado o disposto no anexo 1 e 2. Então, essa unidade internamente acessível, ela atenderia o público com deficiência motora ou mobilidade reduzida, tá? Com os itens que estão presentes no anexo 1 e 2. Unidade adaptável. O que seria uma unidade adaptável? Seria uma unidade autônoma de edificação de uso privado multifamiliar, cujas características construtivas permitam a sua adaptação a partir da alteração de layout interno do apartamento, por exemplo, dimensões internas dos espaços ou quantidade de ambientes. Então, pode haver o quê? A mudança de quantidade de ambientes. Nós podemos, num apartamento, somar um quarto e uma sala, um pedaço da sala, para que esse quarto seja maior e possibilite a acessibilidade, sem que sejam afetadas a estrutura da edificação e as instalações prediais. Então, a gente pode promover essas mudanças, essas alterações de dimensões internas, quantidades de ambientes, sem que isso afete a estrutura da edificação e as instalações prediais. Isso, logicamente, vai ter que estar previsto no projeto da edificação. E quarto, unidade com adaptação razoável. Seria a unidade autônoma da edificação de uso privado multifamiliar,
com modificações e ajustes realizados por meio de tecnologia assistiva e de ajuda técnica a que se refere o anexo 2, que permitam o uso da unidade por pessoa com deficiência auditiva, visual, intelectual ou nanismo. Então, essa unidade, que seria com adaptação razoável, ela não teria alteração interna de layout, medidas internas ou quantidade de ambientes. Ela seria adaptada somente com a utilização de tecnologias assistivas e ajudas técnicas para atender ao quê? Ao público com deficiência auditiva, visual, intelectual ou nanismo. E 5. A data de início da obra. Data de início da obra é a data de emissão do cadastro específico do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS-SEI. Por que é importante a gente saber quando é caracterizada a data de início da obra para esse decreto? Porque as pessoas, os compradores, né, o adquirente da unidade autônoma, para ele pedir a unidade dele adaptada para internamente acessível ou adaptação razoável, como a gente acabou de ver, ele vai ter que pedir até a data de início da obra por escrito. Se passar da data de início da obra, ele não vai mais poder pedir esse tipo de adaptação. E parágrafo único, a alteração da quantidade de ambientes a que se refere o inciso 3º, que é no caso da unidade internamente acessível, somente poderá ser efetuada nas unidades autônomas com área privativa de, no máximo, 70 metros quadrados. Então, qualquer unidade autônoma, qualquer apartamento, que passar de 70 metros quadrados de área privativa, não poderá mais ter alteração da quantidade de ambientes para que seja feita a adaptação para internamente acessível, tá? Então, esse tipo de solução no projeto só poderá ser dada para unidades autônomas que tiverem, no máximo, 70 metros quadrados. E aqui no artigo 3º a gente já vai entender como é que funciona mesmo, como que se aplica esse decreto. Os empreendimentos de edificação de uso privado multifamiliar serão projetados com unidades adaptáveis, nos termos do disposto neste decreto, com condições de adaptação dos ambientes para características de unidade internamente acessível, observadas as especificações estabelecidas no anexo 1 e 2. Então, vamos dar um exemplo para a gente poder entender. Se nós tivermos um prédio de apartamentos, com 40 apartamentos, os 40 apartamentos terão que ser adaptáveis, com condição de adaptação para internamente acessível. Todos os 40 apartamentos. Parágrafo único. Nas unidades autônomas com mais de um pavimento, será previsto espaço para instalação de equipamento de transposição vertical para acesso a todos os pavimentos da mesma unidade autônoma. Por exemplo, se nesse prédio de apartamentos que a gente está usando como exemplo, nós tivermos apartamentos duplex ou triplex, dentro dessas unidades, com mais de um pavimento, terá que ser previsto no projeto o espaço de instalação para equipamento de transposição vertical, que poderá ser um equipamento eletromecânico, um elevador de utilização unifamiliar, tá? Não importa, um equipamento de transposição vertical. Agora, a construtora, a incorporadora, ela não precisa entregar o equipamento, só precisa estar previsto no projeto e, logicamente, depois de executada a obra na unidade autônoma, o espaço para a instalação desse equipamento de transposição vertical. Artigo 4º. As unidades autônomas das edificações de uso privado multifamiliar deverão ser adaptáveis. E artigo 5º. As unidades autônomas adaptáveis deverão ser convertidas em unidades internamente acessíveis
Olha só, quando solicitado pelo adquirente, pelo comprador, por escrito até a data de início da obra. Por isso é que a gente precisa saber exatamente quando é a data de início da obra. Como a gente viu lá atrás, tá? A data de início da obra, ela é a emissão do cadastro específico do Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS. Parágrafo 1º do artigo 5º. É vedada a cobrança de valores adicionais para a conversão do que trata o caput. Então, não se pode cobrar a mais pela unidade adaptada. Ok? Não se pode cobrar a mais pela unidade adaptada. E parágrafo 2º. Na hipótese de desistência ou de resolução contratual por falta de pagamento do comprador, da unidade internamente acessível, tá? O incorporador poderá reter os custos adicionais incorridos devidos à adaptação solicitada, desde que isso esteja previsto expressamente em cláusula contratual. Tá? Então, na hipótese de uma quebra contratual por falta de pagamento, por exemplo, o incorporador, a construtora, ela poderá reter os custos adicionais que ela teve na adaptação dessa unidade que foi solicitada internamente acessível. Se isso estiver claramente e expressamente numa cláusula contratual. Vale ressaltar que as adaptações para unidades internamente acessíveis são voltadas a atender o público composto por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E podem escolher os itens que irão compor sua adaptação nos anexos 1 e 2. Outra coisa importante é que o decreto não previu uma reserva para pessoas com deficiência. A escolha de uma unidade internamente acessível ou com adaptação razoável é uma opção do comprador. Assim, pode ser realizada por qualquer pessoa, independentemente de ser uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 6º. Os empreendimentos que adotarem sistema construtivo que não permita alterações posteriores, tais como alvenaria estrutural, paredes de concreto, pressão 3D ou outros equivalentes, poderão não atender às obrigações previstas nos artigos 3º, 4º e 5º, desde que garantam um percentual mínimo de 3% de unidades internamente acessíveis, não restritas ao pavimento térreo. Então, os empreendimentos que adotarem o sistema construtivo que não permita as alterações posteriores necessárias para adaptar as unidades adaptáveis para internamente acessíveis, mudanças estas como, por exemplo, mudanças no layout, medidas internas ou quantidade de ambientes, não precisarão atender às obrigações previstas nos artigos 3º, 4º e 5º que a gente acabou de ver, desde que garantam o percentual mínimo de 3% de unidades internamente acessíveis. Só que elas não podem estar restritas ao pavimento térreo. Por quê? Isso garante o direito de escolha, que está previsto na Lei Federal 13.146, e também está previsto na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Parágrafo 1º. Na hipótese de um percentual previsto no caput, desses 3%, resultar em um número menor do que 1, ou seja, uma fração menor do que 1, os empreendimentos deverão garantir no mínimo uma unidade internamente acessível. E parágrafo 2º. Ressalvado o disposto no parágrafo 1º, que a gente acabou de ver, na hipótese da aplicação do percentual previsto no caput, a aplicação do percentual dos 3% de unidades internamente acessíveis resultar num número fracionado maior do que 1, esse número terá que ser arredondado para cima. Tá? Então, arredondado para o número inteiro subsequentemente superior. Então, por exemplo, se no cálculo desses 3% resultar num número como, por exemplo, 2,2, terá que ser arredondado para 3.
Se no cálculo desses 3% resultar no número, por exemplo, como 4,7, terá que ser arredondado para 5, sempre arredondado para cima. Parágrafo 3º. O adquirente do imóvel poderá solicitar por escrito a adaptação razoável de sua unidade até a data de início da obra, para informar a construtora ou a incorporadora sobre os itens de sua escolha para a instalação na unidade adquirida. Observadas as especificações estabelecidas no anexo 2, é muito importante a gente entender que no caso da aplicação desse artigo 6º, caso desses empreendimentos que adotarem o sistema construtivo que não permite as alterações posteriores e que vão garantir o percentual mínimo de 3% de unidades internamente acessíveis, o restante das unidades do empreendimento terão que ser adaptáveis para adaptação razoável. Tá? Ele não está eximido de atender a adaptação das unidades para adaptação razoável. Então, os outros 97% de unidades do empreendimento poderão ser adaptadas para adaptação razoável se for solicitado pelo comprador por escrito até a data de início da obra. Parágrafo 4º. É vedada a cobrança de valores adicionais para aquisição de unidades internamente acessíveis ou com adaptação razoável da unidade autônoma, observado o percentual no caput. Então, independentemente de o empreendimento se enquadrar no artigo 6º e oferecer só 3% de unidades internamente acessíveis, também não pode cobrar a mais valores adicionais para aquisição das unidades internamente acessíveis ou com adaptação razoável. Vale ressaltar também que as adaptações para unidades com adaptação razoável são voltadas a atender o público composto por pessoas com deficiência auditiva, visual, intelectual ou nanismo. Tá? Então, as adaptações razoáveis atendem ao público com deficiência auditiva, visual, intelectual ou nanismo. E podem escolher os itens que irão compor a sua adaptação somente no anexo 2. No caso da adaptação para internamente acessível, o comprador pode escolher os itens presentes no anexo 1 e 2. No caso da adaptação para adaptação razoável, é possível escolher os itens somente presentes no anexo 2. Então, nós vamos ver agora quais são os itens que nós temos presentes no anexo 1. Lembrando que ele é voltado para atender a adaptação das unidades para internamente acessível, portanto, atender ao público com deficiência física e mobilidade reduzida. Artigo 1º. Para a conversão da sua unidade autônoma e internamente acessível, o adquirente poderá escolher os seguintes itens referentes a características construtivas e recursos de acessibilidade em conformidade com a norma 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O que poderá ser escolhido em todos os ambientes? Vão livre de passagem das portas, de acordo com a norma. Largura mínima dos corredores, também de acordo com a norma. Tratamento de desníveis no piso no acesso à unidade e em seu interior, incluindo terraços e varandas. Alcance visual adequado de janelas e guarda-corpos. Faixa de altura dos dispositivos de comando ou altura especificada pelo adquirente. Quando disponibilizados pelo empreendimento, equipamento de comunicação com sinal sonoro e luminoso, tais como alarme, campainha e interfone, portanto, seguindo o princípio dos dois sentidos. Portas com maçaneta do tipo alavanca. O que poderá ser requisitado na sala e em, no mínimo, um dormitório? Área de manobra com amplitude mínima de 180 graus, com permissão para compensação com o uso do vão da porta. Então, poderá ser escolhido a área de manobra
com amplitude de 180 graus. Então, a área de manobra que possibilite uma manobra de 180 graus do módulo da cadeira de rodas, podendo-se utilizar o vão da porta de acesso à sala ou ao dormitório para compor esta área de manobra de 180 graus. Área de transferência lateral à cama, que permita, no mínimo, o acesso de um módulo de referência a um dos lados. Em no mínimo um banheiro. O que pode se pedir em no mínimo um dos banheiros presentes na unidade autônoma? Área de manobra com amplitude mínima de 180 graus, com permissão também para compensação com o uso do vão da porta, como a gente acabou de ver. Aproximação frontal do lavatório. Modalidade de transferência à bacia sanitária, para a qual poderá ser considerada a área do box para transferência à bacia sanitária. Dimensões mínimas do box para a área do chuveiro, cujo piso não poderá apresentar desnível em relação à área adjacente. Então, o piso que delimita a área do chuveiro não pode ter desnível. O caimento tem que ser resolvido com a inclinação do piso. Tá? Não pode haver nenhum tipo de desnível, nenhum degrauzinho. Previsão de reforço nas paredes para a instalação de barras de apoio e banco articulado. Área de transferência para a área do chuveiro ou banheira. Na cozinha e na área de serviço. Então, o que pode ser requisitado pelo comprador na cozinha e na área de serviço? A área de manobra com amplitude mínima de 180 graus, com permissão para compensação com o uso do vão da porta. Área de aproximação lateral com as dimensões do módulo de referência a equipamentos eletrodomésticos, tais como fogão, geladeira, micro-ondas. E área de aproximação frontal à pia. Altura da superfície da pia ou altura especificada pelo adquirente. E alcance da torneira também, de acordo com a norma. No anexo 2, quais são os itens que nós vamos ter presentes no anexo 2? Vamos ver. Tecnologia assistiva e ajuda técnica disponibilizada sobre demanda para adaptação razoável de unidades autônomas. Lembrando que, no caso da adaptação para internamente acessível, o comprador do imóvel, da unidade autônoma, ele pode escolher os itens do anexo 1 e do anexo 2. Mas, para adaptação razoável, o comprador só pode escolher os itens presentes no anexo 2, que a gente vai ver agora. Artigo 1º. Para adaptação razoável de sua unidade autônoma, o adquirente poderá escolher os seguintes itens de tecnologia assistiva e ajudas técnicas disponibilizadas sobre demanda. Puxador horizontal na porta do banheiro em conformidade com a norma NBR 9050. Barras de apoio junto à bacia sanitária em conformidade com a norma NBR 9050. Barras de apoio no chuveiro, box do chuveiro em conformidade com a norma. Torneiras de banheiro, cozinha e tanque com acionamento por alavanca ou por sensor. Lavatório e bancada de cozinha instalados em alturas adequadas ao uso por pessoa com nanismo. Registro do chuveiro instalado em altura também adequada ao uso por pessoa com nanismo. Registro do banheiro instalado em altura adequada ao uso por pessoa com nanismo. Quadro de distribuição de energia instalado em altura adequada ao uso por pessoa com nanismo. Interruptores, campainha e interfone instalados em alturas adequadas ao uso por pessoa com nanismo. E fita contrastante para sinalização de degraus ou escadas internas em conformidade com a norma. Interruptores de luz, tomadas elétricas e termostatos instalados em padrões e alturas adequados ao uso por pessoa com nanismo. Equipamentos de comunicação com sinal sonoro e luminoso,
tais como alarme, campainha e interfone, seguindo o princípio dos dois sentidos. Portas com maçaneta do tipo alavanca. Então, são estes os itens presentes no anexo 1 e 2, que nós acabamos de ver. São os itens que poderão ser requisitados por escrito pelo adquirente até a data de início da obra, ok? O comprador ele pode escolher todos os itens, se ele quiser. Lembrando que, para adaptação para internamente acessível, ele pode escolher os itens presentes no anexo 1 e 2, e para adaptação razoável, ele só pode escolher os itens presentes no anexo 2. Artigo 7º. As áreas de uso comum das edificações de uso privado multifamiliar deverão ser acessíveis e atender aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade vigentes. Lembrando que essa já era uma exigência presente no artigo 18 do Decreto 5.296. Artigo 8º. Serão reservados 2% das vagas de garagem ou estacionamento vinculadas ao empreendimento para uso comum, para veículos que transportem pessoas com deficiência ou com comprometimento de mobilidade, sem prejuízo do disposto no artigo 47 da Lei 13.146 de 2015. Então, vamos entender esse artigo 8º. O cálculo dessa reserva de 2% refere-se às vagas de garagem ou estacionamento vinculadas ao empreendimento, não vinculadas às unidades autônomas. São para uso comum dentro do edifício, do empreendimento. Então, por exemplo, essas vagas que vão ficar sob a administração do condomínio vão ser para um prestador de serviço que vá até o local prestar algum tipo de serviço e poderá estacionar o seu veículo nessa vaga de uso comum. Tá? Parágrafo 1º. Na hipótese de um percentual previsto no caput resultar em um número menor do que 1, os empreendimentos deverão garantir no mínimo uma vaga de garagem que atenda os veículos que transportem pessoas com deficiência ou comprometimento de mobilidade. Parágrafo 2º. Ressalvado o disposto no parágrafo 1º, na hipótese da aplicação do percentual do cálculo desses 2%, dessas vagas de uso comum, resultar em um número fracionado maior que 1, as casas decimais serão desprezadas. Então, esse número será arredondado para baixo. Então, se no cálculo desses 2% resultar um número como, por exemplo, 3,2, serão 3 vagas que deverão ser reservadas. Se no cálculo desses 2% resultar num número como, por exemplo, 5,3, serão 5 vagas que serão reservadas. Parágrafo 3º. As vagas a que se refere o caput deverão ser localizadas próximas às rotas acessíveis de pedestres ou aos elevadores, atender aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade vigentes e ficar sob a administração do condomínio em área comum. Parágrafo 4º. O morador com deficiência, com comprometimento de mobilidade, que tenha vaga vinculada à sua unidade autônoma, aí sim, que tenha uma vaga vinculada ao seu apartamento, por exemplo, poderá solicitar uma das vagas sob a administração do condomínio a qualquer tempo, hipótese em que o condomínio deverá ceder a posse temporária da vaga acessível em troca da posse da vaga vinculada à unidade autônoma do morador. E parágrafo 5º. O disposto neste decreto não se aplica aos empreendimentos que não ofertem vagas de estacionamento vinculadas às unidades autônomas da edificação. Então, o empreendedor ele não é obrigado a oferecer vagas no seu empreendimento. Só será aplicado o disposto nesse artigo 8º ao empreendimento se o empreendimento oferecer vagas. Lembrando que as vagas a que se refere o artigo 8º são vinculadas ao empreendimento, destinadas para o uso comum, e vão estar, por exemplo, sob a administração do condomínio.
elas devem seguir todas as normas da NBR 9050, inclusive estará no máximo 50 metros de distância do acesso e ligadas através de rota acessível. O proprietário com deficiência ou comprometimento da mobilidade que possuir vaga vinculada ao seu imóvel poderá requisitar a troca temporária da vaga vinculada à sua unidade pela vaga acessível de uso comum administrada pelo condomínio. O empreendimento não é obrigado a oferecer as vagas. Essa é uma obrigatoriedade que pode estar presente no Código de Obras do município. O empreendimento que optar por vagas de garagem como unidades autônomas, ele deverá ter vagas adicionais de uso comum para atender os 2%. O empreendimento que optar por vagas de garagem como parte acessória da unidade autônoma, ou seja, vinculadas, deverá ter vagas adicionais de uso comum para atender aos 2%. Já o empreendimento que optar por vagas de garagem de uso comum, todas as vagas de uso comum, não vai necessitar de vagas adicionais, pois os 2% serão computados no total de vagas e o condomínio deverá regrar o seu uso na convenção ou no regimento interno do condomínio. Artigo 9º. Ficam dispensados do disposto neste decreto. Então, quais são as situações que estão dispensadas de atender ao decreto 9.451? 1. Edificações de uso privado multifamiliar, cujo projeto tenha sido protocolado no órgão responsável pelo licenciamento anteriormente à data de entrada em vigor deste decreto. Portanto, se o empreendimento teve o seu projeto protocolado no órgão responsável pelo licenciamento antes da data de entrada em vigor do decreto, esse empreendimento não precisa atender ao decreto. 2. Unidades autônomas com no máximo um dormitório e com área útil de no máximo 35 metros quadrados. Então, se houver unidades autônomas no empreendimento com no máximo um dormitório e com área útil de no máximo 35 metros quadrados, estas unidades não precisarão atender ao decreto. E 3. Unidades autônomas com 2 dormitórios e com área útil de no máximo 41 metros quadrados. É a mesma coisa. Se houver no empreendimento unidades autônomas com 2 dormitórios e com área útil de no máximo 41 metros quadrados, estas unidades, com estas características, não precisarão atender ao decreto. 4. Reforma e regularização de edificação de uso privado multifamiliar, desde que a construção da edificação original a ser reformada ou regularizada tenha se iniciado anteriormente à data de entrada em vigor deste decreto. Então, no caso de uma reforma ou regularização de uma edificação de uso privado multifamiliar, se a construção original desta edificação ela ocorreu antes da data de entrada em vigor do decreto, essa reforma e essa regularização não precisam atender ao decreto. E 5. Reforma das unidades autônomas das edificações de uso privado multifamiliar. Se no caso de um empreendimento que já foi entregue, por exemplo, o proprietário de uma das unidades autônomas resolve reformar a sua unidade, essa reforma da unidade não precisa atender ao disposto no decreto. E 6º, regularização fundiária de interesse social, desde que o imóvel ou os núcleos informais a serem regularizados tenham se iniciado anteriormente à data de entrada em vigor deste decreto. Então, no caso de uma regularização fundiária de interesse social, se o imóvel objeto ou os núcleos informais objeto dessa regularização fundiária de interesse social se iniciaram anteriormente à data de entrada em vigor do decreto, também essa regularização fundiária de interesse social não vai precisar atender ao disposto no decreto 9.451. E artigo 10.
ficam excluídos do disposto neste decreto os empreendimentos a que se refere o artigo 32 da Lei 13.146. E quais são os empreendimentos a que se refere o artigo 32 da 13.146? Vocês podem ver aí no slide, que são os programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. Então, portanto, todos os programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos não estão excluídos do disposto neste decreto. Esse decreto 9.451, ele não se aplica a esse tipo de empreendimento. E artigo 11. Este decreto entra em vigor 18 meses após a data de sua publicação. A data da publicação desse decreto foi no dia 26 de julho de 2018. Portanto, ele entrou em vigor no dia 26 de janeiro de 2020. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.